O enterro foi hoje de 11 horas da manhã. E quando foi já na hora da gente ir embora, que a gente foi chegando perto do portão do cemitério, do nada apareceu uma véia e ela olhou pra gente e disse que a primeira pessoa que saísse aqui do cemitério ia ser o próximo a morrer. E ninguém teve coragem de sair. No mínimo, muito engraçado esse vídeo, não? Interessante. As pessoas ali no cemitério assustadas com o que uma senhora apareceu do nada e falou que as pessoas que saíssem iria acontecer isso e aquilo. Muito interessante. Nós não sabemos se essa história é verdadeira ou se alguém quis gravar aí alguma coisa parecida com uma comédia, mas o fato é que existe muita gente assustada com esse tipo de coisa, com medo desse tipo de forças, sem saber qual é a verdade. E nós hoje resolvemos dedicar esse vídeo para o maior de todos os enganos, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos e também sejamos livres dessas influências que só fazem nos trazer para baixo, desses ensinos malignos que são pregados por aí sobre a espiritualidade, sobre vida depois que as pessoas, não é? Então é preciso abrir os olhos, porque através dessa história do espiritismo, bilhões de pessoas, meus queridos, bilhões de pessoas serão enganadas. Não somente isso, mas muitos, antigamente nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, não é? Mas hoje, como pastor, eu tenho visto coisas que realmente fica difícil às vezes entender, fica muito difícil acreditar. É o caso de algumas pessoas que conhecem a Deus, conhecem a palavra, são adventistas ou mesmo batistas, entendem o que, ou de outras denominações, têm a palavra de Deus em suas mãos, entendem o que a palavra diz, mas mesmo assim, alguns abandonam o cristianismo para adorar e para ir atrás de doutrinas de demônios, por incrível que pareça. Outros não abandonam o cristianismo, mas ficam enamorados pelo misticismo, pelas coisas ocultas, pelo mistério, né? E são enredados de maneira diabólica. Quando as pessoas entram em contato com esse tipo de sobrenatural, portas são abertas e muitas pessoas se arrependeram amargamente, profundamente, de terem se envolvido com esse tipo de coisa, contato com o sobrenatural, porque ao pensar que estão lidando apenas com adivinhadores, com profetas, entre aspas, ou mesmo com seres que já descansaram, não é? Eles, na verdade, estão em contato com espíritos de demônios. Vamos ver o que fala a palavra e eu quero fazer aqui um apelo. Geralmente, quando a gente fala a verdade, os vídeos, eles são, de certa maneira, eles são freados. Então, todas as vezes que nós pregamos grandes verdades bíblicas, eu creio que há na direção dessas plataformas gente, não tenho dúvida, pessoas realmente possuídas pelo demônio e elas fazem de tudo para não permitir que essas mensagens sejam divulgadas. Então eu preciso de sua participação a realmente expandir, a divulgar, a compartilhar esse vídeo, porque tem muita gente escrava do sobrenatural, fora da igreja e até mesmo, pasmem, até mesmo dentro da igreja, porque eles leem, mas não querem entender. Eu já vi jovens que, por simples consulta aquelas pessoas que fazem leitura de bola de cristal, leitura de cartas, né? Abriram portas para o inimigo e são pessoas que foram muito atormentadas por grande parte da vida delas, até o dia que se arrependeram, pediram perdão a Deus, foram rebatizadas e tiveram suas vidas reorganizadas. Então vamos ler aqui algumas orientações da Palavra de Deus, Espírito e Profecia e também de alguns experts em psicologia e em psiquiatria, onde falam os malefícios de se envolver nessa horda sobrenatural dos espíritos malignos através de espiritismo,
Aqui nós vemos em Levítico 19:31, diz assim: não vos voltareis para os necromantes, nem para adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, meus queridos, o Senhor está dizendo categoricamente, não procurem essas pessoas. Malaquias 3:5, chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Jeremias 27:9 e 10, não deis ouvidos aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra. Eu quero ler para vocês um trechinho do vídeo Present Truth, 7 de setembro de 1911. Conheci várias famílias que foram levadas à desgraça, presta atenção, foram levadas à desgraça por haverem recorrido a clarividentes e médiums. Há grande perigo nessas coisas. Quando os poderes ocultos são usados para fins egoístas, é possível que homens e mulheres, atenção, sejam tomados por espíritos maus, como no caso da moça de Filipos, que está lá em Atos. Meus queridos, a situação é seríssima das pessoas que se envolvem com isso. Mas eu quero falar para vocês que não é só consultar as pessoas que na verdade não são pessoas, são demônios. Também existem outras nuances. E eu, infelizmente, confesso a vocês que, de certa maneira, eu me envolvi com uma dessas nuances. Daqui a pouco eu vou falar. Eu vou ler para vocês agora Dr. Williams, de Londres, da Inglaterra. Ele disse assim, olha, estou certíssimo de que todo movimento chamado espiritismo moderno se acha nas mãos e sob a direção do pai dos espíritos maus, ou seja, é inteiramente e sem dúvida diabólico. Então, não é somente nos centros, de invocação dessas forças. Também em algumas igrejas, essas igrejas elas não praticam, na verdade, um culto. Na verdade, essas igrejas parecem um centro de invocação do mal, da maneira como eles fazem o culto, meus queridos. Cuidado, leia a palavra de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de ordem e decência. Quando um fala, o outro se cala. Não é essa balbúrdia, essa confusão, essa anarquia, essa gritaria que muitas igrejas fazem, não. Se rolam no chão, pulam, imitam animais. Que anarquia é essa, meus queridos? Deus é o Deus de ordem e decência. E agora eu vou revelar para vocês o que, sem querer, na minha ignorância, eu me envolvi, de certa maneira leve, mas me envolvi, mas que agora os meus olhos estão abertos e eu não vou mais participar dessas coisas. O que seria isso? Seria a questão de cartomancia? Seria a questão das bolas de cristal? Seria o que eu me envolvi, mesmo com o pastor? Será mesmo a invocação desses espíritos? O que será que eu me envolvi? Eu me envolvi, meus queridos, na contemplação de mágica. Eu sempre achei a mágica interessante. E de vez em quando no YouTube eu via algumas sessões de mágica e achava interessante. Meus queridos, a Bíblia condena nosso envolvimento com mágica. Vamos ler o que está escrito em Deuteronômio 18, 9 a 13. Diz assim, eu estou lendo a Bíblia. Atenção, atenção, YouTube, eu estou lendo a Bíblia, não estou falando com a minha palavra mesmo, eu estou falando a palavra da Bíblia. Então, não passarás por essa coisa, nem seu filho, nem sua filha, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador. E aí entra a hipnose, muitos cristãos envolvidos com hipnose. Cuidado, abra seu olho, fuja enquanto pode fugir, enquanto há tempo. Nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus.
Então aqui, meus amigos, eu estou revelando para vocês que eu cometia um pecado, eu me tornava abominação ao Senhor por ser um contemplador de mágicas. Então, nós estamos agora sendo convocados a abandonar essas coisas também. Eu nunca fui um espectador ativo. De vez em quando eu achava alguns episódios de mágica interessantes, mas agora nem mesmo isso eu vou querer em minha vida, porque eu quero, meus queridos, sabe o que eu quero? Eu quero agradar o meu Jesus, eu quero ir para o céu, eu quero abandonar tudo que desagrada ao Senhor. E eu convido você a fazer o mesmo em sua vida. Então, meus queridos, agora nós vamos ver a parte mais forte aqui. Olha só, muita gente aí, como psicoterapeuta, encontramos muitas pessoas com perturbação mental. E olha só o que o professor Henrique Roxo, ex-catedrático da Clínica Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, o que é que ele fala? O número de alienados em que as perturbações mentais surgiram em consequência de práticas espíritas não tem diminuído, pelo contrário, tem aumentado. Muitas vezes, meus queridos, quando nós encontramos pacientes com problemas de perturbação mental, com mania de perseguição, com muito medo, muito pânico, com inseguranças, essas pessoas consultaram de uma maneira ou de outra, através dessas sessões, através dessas consultas, através dessas coisas, através também de filmes, através de novelas, através de séries, abriram a janela e se tornaram perturbados mentais. Portanto, feche a janela agora. Nós temos muitas coisas mais para falar sobre esse assunto, mas o tempo é curto. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido por que o Senhor diz: não se misture com essas coisas. É claro que o Senhor nos quer felizes, o Senhor nos quer sãos, o Senhor nos quer com a mente clara, limpa, o Senhor quer que a gente viva jubilosos mesmo nesse planeta cheio de dor e aflições, porque Ele é que traz a paz, Ele é que traz a alegria, Ele é que traz serenidade para nossas vidas. Seu nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é Ele, meus queridos, que nós temos que dar total e pleno acesso em nossa vida e fechar todas as janelas e portas contra os enganos dos últimos dias. Finalmente, todas as pessoas que se envolveram com essas coisas serão enganados por aquele que virá, o anticristo, se disfarçando de Jesus, falando coisas lindas, e muitos irão seguir as pegadas do iníquo, porque se envolveram com coisas sobrenaturais e estarão perdidos para sempre. Que isso não aconteça com você, que você seja liberto de todas essas coisas agora, nesse momento. Realize a sua reforma, realize o seu reavivamento no poder do Espírito Santo. É o que eu oro, é o meu voto, é a minha oração, em nome de Jesus. Nos vemos então em nosso próximo vídeo. Um grande abraço.